Olá, estudante do sexto ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula, a gente vai estudar um pouco sobre o conjunto dos números naturais. Isso mesmo. Quais são os objetivos, então? A gente precisa compreender e identificar as características desse conjunto numérico, que é tão importante na matemática e na nossa vida também. E, além disso, classificar e comparar os números naturais. Então, um conjunto seria o quê? No sentido da palavra, do significado, um conjunto é uma coleção de objetos semelhantes. Mas, em um conjunto numérico, qual que é a semelhança que seus elementos apresentam? A gente acabou de ver aqui a definição do que significa conjunto, e na matemática tem o mesmo significado? Será que os números que fazem parte desse conjunto eles têm a mesma característica? É isso mesmo, tá? Ser semelhante é ter as mesmas características. E no caso dos conjuntos numéricos, os elementos são números. Vamos então observar as características do conjunto dos números naturais. Já vou adiantando um pouco para vocês. Sabe, quando uma criança pequenininha ainda está aprendendo a falar as primeiras palavras, já está aprendendo um pouquinho a representação quantidades pequenas, 1, 2, 3 de repente, ou até mesmo um animal que percebe, que sente falta de algum objeto, é porque ele já vem com um senso numérico desenvolvido. É aí que entra a ideia do conjunto dos números naturais. São aqueles números que naturalmente a gente utiliza no dia a dia para relacionar a quantidade de alguma coisa, quantidade de objetos, de pessoas e etc. Vamos lá então? Conjunto dos números naturais. Na matemática, nós sempre usamos uma letra maiúscula para representar os conjuntos numéricos. E no caso dos números naturais, eu utilizo esse N maiúsculo. Notem que não é um simples N, é um N com um risquinho a mais, com um detalhezinho que representa o conjunto dos números naturais. O que tem nesse conjunto? Ele é formado pelo quê? Ele é formado pelos números que representam a contagem. São números inteiros, isto é, não tem vírgula, São informações importantes para a gente entender quem são esses números. O zero faz parte desse conjunto, O zero é um número que representa a quantidade nula, então ele faz parte. E ele é um conjunto infinito. Mas o que significa ser um conjunto infinito? Significa que, mesmo que eu fale para vocês um número tão grande, alguém pode falar um número maior ainda, e assim sucessivamente. Isso significa o conjunto ser infinito. Nós podemos representar o conjunto dos números naturais por meio de uma reta numérica como essa que vocês estão vendo aqui. Ou então, representação em conjunto, como vocês também estão vendo abaixo aqui da minha reta. Conjunto dos números naturais, igual, abre chaves, coloco alguns elementos ali dentro, reticências, que significa que esse conjunto é infinito, e fecho as chaves. Notem que na reta numérica eu sempre inicio com zero e sempre mantenho a mesma distância entre um número e outro. Essa é uma regra básica para você representar uma reta numérica. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro exercício aqui. A sequência dos números naturais apresenta o 9 antes do 10 e o 35 depois do 34. Sendo assim, como podemos classificar esses números? Vocês lembram disso? Pensem aí um pouquinho.
E aí, conseguiu resgatar essa informação? Como é que eu chamo o número que vem antes e o número que vem depois de um determinado número? Vamos ver? Eu classifico de que maneira? Eu classifico como antecessor, aquele que vem antes, e sucessor, aquele que sucede, aquele que vem depois. Veja bem, nós podemos então dar alguns exemplos aqui para vocês. O 9, por exemplo, é antecessor de 10, o 10 é sucessor de 9, o 34 é antecessor do quê? Do 35, e o 35 é sucessor do 34. Então não podemos esquecer dessa nomenclatura, a gente pode classificar os números naturais sempre dessa forma. Lembrando que antecessor é o que vem antes, a própria palavra diz assim, e o sucessor, o que sucede, é o que vem depois. Muito importante a gente saber disso, tá bom? Outra classificação que nós podemos fazer com os números naturais é classificá-los em par e ímpar. E olha que a gente usa muito isso no dia a dia, né? Quando que o número é par, quando que o número é ímpar? Sabe aquela brincadeira que você vai ver com seus amigos, quem que começa a brincadeira antes, né? Que você faz par ou ímpar, enfim, é uma brincadeira que demonstra aí o quanto você precisa saber o que é um número par e o que é um número ímpar. Matematicamente falando, né, números pares aqui, 0, 2, 4, 6, 8. Números ímpares, 1, 3, 7, 5, 9, enfim, pulei a sequência aqui, mas coloquei para vocês alguns exemplos de números pares e números ímpares. Outra classificação que a gente pode usar nos números, fazendo uma comparação entre os números naturais, são os sinaizinhos de maior que e menor que. Quando você iniciou sua vida escolar, aposto que a sua professora ensinou você a relacionar isso com a boquinha do jacaré. A boquinha do jacaré fica aberta onde tem mais comida, né? Lógico que é uma relação bastante infantil, mas faz sentido, para a gente poder utilizar adequadamente esses sinais. Então nós temos aqui o sinal maior que, e aqui no lado direito o sinal menor que. É quando eu faço comparação entre dois números. Vamos pensar nesse enigma? Veja bem, estou situado entre 40 e 50. Sou um número maior que 43. Sou o sucessor par de 44. Que número sou eu? Dá um tempinho para vocês descobrirem quem é o número misterioso.
E aí, pessoal, conseguiram descobrir? A matemática ela se torna muito divertida, né, quando eu tenho desafios, enigmas. E aqui eu tenho um enigma, né, que eu acabei de propor para vocês. E aí, descobriram? Quando ele fala que está situado entre 40 e 50, quem ele pode ser? Vamos ver? Ele pode ser qualquer um desses números, né? 40, 41, 42, até os 50. Mas tem um detalhe, ele falou que ele é maior que 43. Se ele é maior que 43, eu já elimino alguns números daqui. Só vou observar do 44 em diante. E mais, ele fala ainda que ele é o sucessor par de 44. O 44 está aqui. Quem que é o sucessor dele? 45, é ímpar. Então, sucessor par. Pensar quem que é ele, né? Quem sou eu, né? Então, né, pensando, eliminando, né, aquelas possibilidades que já não servem mais para a gente, nós teremos o quê? Que o número vai ser 46. Né? Então, aqui eu mostrei para vocês um esquema de resolução que ajuda a interpretar e resolver esse desafio, esse enigma. Sobre as operações, né? O conjunto dos números naturais, ele satisfaz algumas propriedades e algumas operações. Né? Nós já estudamos anteriormente as 4 operações. E agora a gente vai enfatizar novamente, né, como que a gente utiliza essas operações e como que elas são representadas no conjunto dos números naturais. Vamos começar com a adição. A adição está relacionada à ideia de juntar, somar, acrescentar quantidades. Então nós temos as duas parcelas e o resultado a gente chama de soma ou total. Aqui nós temos um exemplo, né? 235 mais 124 resulta em 359. 9 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. A adição, ela carrega algumas propriedades importantes. Quem são elas? A adição, ela é comutativa. O que significa ser comutativa? A ordem dos fatores na soma, ela sempre vai ser, né, ela não vai mudar o resultado sempre vai ser igual. Então, se eu somar A mais B, é o mesmo resultado de somar B mais A, tá? Dá no mesmo, então não importa a ordem dos fatores. Elemento neutro, a adição tem um elemento neutro que é o zero, é aquele que não vai alterar o resultado de um número quando ele é adicionado ao zero. Então, por exemplo, 0 mais 2 é igual a 2. 0 mais 7 é igual a 7. Então, o zero é considerado o elemento neutro da adição. E nós temos ainda a propriedade associativa. O que significa isso? Né? Se eu tenho uma parte da expressão dentro do parênteses e uma fora, se eu inverter o que está dentro com o que está fora, o resultado da adição será exatamente o mesmo. Essa propriedade se chama propriedade associativa. Temos ainda a subtração. A subtração ela está relacionada à ideia de diminuir, à ideia de retirar quantidades. Aqui tem um exemplo, 235 menos 124. O maior número é o minuendo, o número que está em cima. O número que está embaixo é o subtraindo, é aquela quantidade que eu vou retirar. E o resultado obtido se chama resto ou diferença. Tá? Bem importante lembrar da nomenclatura dos termos da subtração. Vamos pensar num problema então, né? Um pasteleiro fez 89 pastéis de carne e 76 de queijo. Ele vendeu 123 pastéis. Quantos ainda não foram vendidos? Um tempinho para vocês resolverem.
E aí, conseguiu determinar a quantidade de pastéis que esse pasteleiro ainda não vendeu? Vamos observar o enunciado, né? O enunciado diz que ele vendeu 89 de carne e 76 de queijo. Então ele vendeu 123, né? Na verdade ele fez 89 de carne e 76 de queijo e vendeu 123. Vamos ver então. Primeiramente eu vou somar a quantidade que ele fez, né? 89 mais 76, que resulta em 165. 165 é o total que ele fez, eu vou subtrair desse valor a quantidade que ele vendeu, que é 123, fazendo então a subtração, 5 menos 3, 2, 6 menos 2, 4, 1 menos 1, 0. Nós temos aqui 42 como resultado, como diferença, né? Então significa o quê? Que ele não vendeu ainda 42 pastéis. Uma das operações que também faz parte do conjunto dos números naturais é a multiplicação. A multiplicação é aquela operação que está relacionada à ideia de achar o todo, simplificar a soma de parcelas iguais. Então, sempre que eu somo a mesma coisa várias vezes, eu posso relacionar uma multiplicação. E o que nós temos na multiplicação? Nós temos os dois fatores, que são aqueles que serão multiplicados, e o resultado é chamado de produto. Como exemplo, 12 vezes 3 totaliza aqui no produto 36. E ainda nós temos a quarta operação dos números naturais, que é a divisão, aquela que está relacionada à ideia de você repartir uma quantia em partes iguais. Nesse caso, né, nós temos o dividendo, que é o número que está fora da chave, o divisor é o número que está lá dentro, o quociente, a quantidade de vezes que eu consigo repartir, e o resto da divisão, né, que pode ser zero ou não. Quando o resto é zero, a divisão é exata. Quando o resto é diferente de zero, é porque ela não é exata. Vamos resolver um problema, então. Um livro tem 216 páginas. Quero terminar a leitura desse livro em 18 dias, lendo o mesmo número de páginas todos os dias. Quantas páginas preciso ler por dia? Veja bem, né, um planejamento da leitura de um livro. Eu quero ler em tantos dias, né, os dias que eu emprestei o livro e posso ficar com ele. Então eu preciso pensar aí quantas páginas eu preciso ler por dia. Vamos lá, um tempinho para vocês resolverem.
E aí, conseguiu descobrir quantas páginas eu preciso ler por dia para conseguir concluir a leitura desse livro que tem 216 páginas em 18 dias? Que cálculo eu preciso utilizar para resolver aqui? Vamos ver? Eu simplesmente vou dividir 216 páginas em 18 dias. Fazendo a divisão, eu terei aqui exatamente 12. 12 vezes 18 é exatamente 216, fazendo toda a divisão, todo o processo algorítmico, nós temos aqui resto zero. Ou seja, eu preciso ler 12 páginas por dia. Tá? Muito importante saber resolver esses problemas. Então, nessa aula, a gente estudou um pouco sobre os números naturais, os tipos de números, algumas nomenclaturas. Vimos também as operações e alguns problemas envolvendo as mesmas. Agradeço pela participação, pela sua atenção e até a próxima aula.